Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 19 de agosto, a gente está começando mais um Cuidando de Você. Aquelas lives de segunda-feira que eu chamo um convidado e a partir do que ele faz, a gente vai poder cuidar um pouquinho mais das nossas de várias áreas da nossa vida, né? Eu tô mandando convite aqui para todo mundo, é sempre um prazer segunda-feira estar com vocês, às vezes cansada, às vezes com sono, às vezes meio sem voz, mas sempre estando aqui, né, com vocês, a ponto de trazer um pouquinho do cuidado, né, do que a gente faz aqui. Hoje eu vou receber o Jonathan Cerícola. Ele é o palhaço Pão de Ló e a gente vai falar sobre a magia do circo. Opa, mas o que tem a ver o circo com cuidando de você? Gente, circo é a alegria, é o lúdico, é a criatividade, é o sorriso. Isso tem tudo a ver com a nossa saúde mental. Então a gente vai bater esse papo aqui e você vai poder acompanhar, né? Aproveita, convida todo mundo, o pessoal já tá entrando, né? Leda tá por aí já, tem mais gente entrando que às vezes não consigo ler o nome de vocês. Boa noite, Leda. E se você tá vendo a gravação, se inscreve aí no canal, porque toda semana tem live. Então no canal do YouTube, né, YouTube/Mandita Dourado, vocês conseguem ver todas as lives anteriores. E aqui no Instagram também, aproveita, segue a página, né? E fica ligadinho, coloca ali as notificações para você ser lembrado toda segunda-feira às 8 da noite, quando começar aqui o Cuidando de Você. E no canal do YouTube para quando chegar a live nova, porque a live é ao vivo aqui no Instagram e depois ela vai lá pro YouTube, né? Então hoje falando sobre a magia do circo. O Jonathan já tá entrando, mas se você não me conhece, você caiu aqui de paraquedas, né? Nossa, quem é essa pessoa que tá falando? Eu sou a Amanda Dourado, eu trabalho com desenvolvimento pessoal, eu te ajudo a sair daquela condição de vítima e comandar a sua vida, ser o protagonista da sua vida, sabe? Deixar de desculpa, deixar de cuidar de todo mundo e não cuidar de você, sabe? Quando a gente faz isso, a gente se deixa pra depois? Pois é. Eu vou te ensinar a não se deixar para depois. Você vai começar a controlar, a ser o dono da sua vida. Então é isso que eu te ensino. Se você quiser, pode me chamar por aí, né? No direct, deixa uma mensagem que eu vou te ajudar com isso. Eu trabalho com a psicoterapia breve, constelação familiar, reprogramação e também a hipnoterapia. Então vai ser muito legal poder te ajudar a sair dessa condição de vítima. O Jonathan já chegou por aqui. Recado dado, a gente vai começar o nosso bate-papo, mas quem tá aqui ao vivo, vai lá, manda o convite para outras pessoas poderem vir participar com a gente, para que o Instagram também traga mais pessoas para nossa live, para esse nosso super bate-papo sobre a magia do circo, né? Eu vou chamar o Jonathan aqui pra gente começar o e durante a live também é legal, né, que vocês possam interagir, que vocês possam mandar aqui as dúvidas, os comentários e também que vocês consigam deixar os comentários pra gente no final. Boa noite, Jonathan, bem-vindo! Boa noite, tudo bom? Você tá me falando? Sim, tô te ouvindo bem, prazer receber você Prazer é aqui, meu. Imagina. né, quero agradecer que quando eu fiz o convite, assim, meio sem te conhecer e tal, você aceitou de imediato, né? E é muito legal poder trazer essa questão do lúdico, essa questão do circo, né? O pessoal tá vendo aí, ó, gente, ele é palhaço, mas o palhaço ele não fica 24 horas por dia fantasiado, né? Jonathan, prazer ter você aqui, Tito entrando, Lê entrando. Se apresenta aí para o pessoal saber, porque quem olha assim não sabe que você é o Pão de Ló palhaço, né? Então se apresenta para o pessoal, por favor. Fique à vontade, a casa é sua. Bom, boa noite para todo mundo. Meu nome é Jonathan Cerícola, eu sou palhaço. Comecei como palhaço aos 7 anos de idade no circo do meu avô. Sou da quinta geração de artistas de circo da minha família. E estamos aí, a gente segue em frente, tentando zelar pela alegria do próximo. Acho que essa é a missão, né? Da palhaça, do palhaço. Que legal, que bacana. Quinta geração, hein, Jonathan? Você já nasceu ali no circo. Isso, isso. Nasci no circo. Eu, meus irmãos, meus primos.
São 7 gerações já, atualmente. Que bacana. Thales, bem-vindo também. Assim, a gente tem uma visão, Jonathan, você me corrige se eu estiver errada, mas assim, o que a gente vê na TV, né, de como era o circo antigamente, a gente vê mais em filmes, em produções mais antigas, que o circo chegava e a cidade parava, né? Ia todo mundo ali, o circo era aquela coisa, não, vamos lá e tal. Era como se, sei lá, não sei nem explicar, mas era a atividade principal durante aquele período em que o circo estava ali, né? Ia toda a família, iam os filhos, os pais, os netos, tudo aquilo. E hoje em dia a gente não vê mais isso. Hoje é raro a gente ver um circo. Quando eu vejo o circo, eu fico assim, caraca, que maneiro tem um circo aqui, né? E as pessoas muitas vezes não vão mais. E de fato, Jonathan, já que você falou aqui, já são 7 gerações, né? Do circo na sua família, pelo que os teus pais contavam, os teus avós contavam, de fato teve essa mudança? Você pode dizer isso pra gente? O circo antigamente ele tinha um papel, né, na sociedade, ele concentrava o que hoje a internet oferece, o que o teatro, a TV oferece, era tudo era o circo, né? Era o circo que chegava em locais onde a TV não pegava, né? E então o circo quando chegava num lugar parava a cidade, né? Eu ainda criança cheguei a pegar um pouco essa parte, você vê nos anos 80, eu cheguei a ver isso ainda. O circo quando ele ia muito pro interior era um acontecimento na cidade quando chegava o circo, né? Parava a cidade mesmo. Não é à toa, isso não é à toa, que o interior do Brasil tem mais circo do que as capitais, né, do que as grandes cidades. Os circos migraram para o interior, onde no interior ainda tem um espaço maior, tem mais terreno para montar, né? O público recebe o circo de outra maneira, né? Então o circo ainda respira no interior com mais prosperidade que na grande cidade. Olha, interessante você falar isso, porque eu já achava que era uma coisa que estava meio que extinta, né? E Uhum. é legal saber que o interior ainda recebe vocês de uma forma mais bacana, né? E, e quando você fala de circo, quando você se apresentou aí, você falou, né, da questão de alegrar o outro, né? Qual é o propósito? Hoje eu estava aqui numa reunião com as meninas, uma pessoal da terceira idade, se você já passou dos 60, quiser participar com a gente, toda segunda-feira tem o nosso encontro. Mente Sadia, Mente Sadia, Vida Suave. Jonathan, você não está nessa fase ainda, né? Mas se tem alguém aqui ouvindo, pode participar com a gente. A gente estava falando sobre propósito, né? E daí, qual o propósito do circo? É levar essa alegria, né, para o pessoal, levar essa, esse entretenimento que hoje, infelizmente, está mais focado na internet, nos celulares. A gente não vê as crianças brincando, né? Também sou da década de 80, então lá na nossa época a gente brincava na rua, tinha o lúdico, tinha o faz de conta, né? Quem nunca fingiu que era ali como é que eu vou dizer, um personagem do circo, ou era um super-herói, era alguma coisa, né? Hoje a gente não tem isso. E daí, qual o propósito de você, enquanto palhaço, qual o seu propósito de vida nesse sentido aí? Ah, olha, eu acho que é uma pergunta boa. Eu acho que é muita coisa, é muita coisa. Não é, além de ser o nosso trabalho, né? Tudo que eu consigo ter na minha vida é fruto do trabalho no circo. Né? Não tem outra fonte de renda. Então, é o meu trabalho, é o meu sustento. Né? Porém, cara, para ser palhaço ou palhaça, né? Quando eu decidi ser palhaço, muito jovem ainda, né? Meu avô conversou comigo, minha mãe, e falou que era um rolê um pouco diferente, né? Porque a responsabilidade do trapezista, por exemplo, é ele balançar segurando no trapézio, não cair dali. A responsabilidade do malabarista é pegar tudo aquilo que ele jogou pro alto, né?
A Uhum. responsabilidade do mágico, a responsabilidade do mágico é fazer alguma ilusão, ilusionismo, e a responsabilidade do palhaço, ele está conectado ao outro, ao próximo, né? É zelar pela alegria de quem está dentro daquela lona mesmo, né? Eu vou falava isso, a partir do momento que as pessoas chegam no circo, não interessa para você de onde elas vieram, né? A única coisa que vai te importar é como elas vão voltar para casa. Tem que ser com um sorriso no rosto, porque essa responsabilidade é sua, né? A partir do momento que elas entram na lona, a alegria daquelas pessoas é responsabilidade sua. Te vira, né? Então era uma coisa assim. Então, e eu sempre gostei muito disso, cara. Sempre, eu acho que sendo o palhaço que eu faço, né, e aí tem uma curiosidade, né, a gente de circo nunca fala o palhaço que eu tenho, né, por exemplo, o meu palhaço. Geralmente essa é uma linguagem mais do teatro. Então. No circo a gente não fala o palhaço que eu tenho, a gente fala o palhaço que eu faço, né? Não é o meu palhaço. O Pão de Ló não é meu. A mim pertence o figurino, a maquiagem, o esforço. Né? Mas o palhaço é do povo, do público. Né? Então é o palhaço que eu faço. Então, quando a gente bota toda a nossa energia para fazer esse trampo, no palhaço que a gente faz, além de ser o nosso trabalho, ter alguma importância significativa para o mundo. Né? É poder. Quando acaba o espetáculo, por exemplo, ontem, quando acabou o espetáculo, cara, é uma sensação de dever cumprido enorme, sabe? Não é só eu fiz o meu trabalho, eu ajudei as pessoas por algum instante, né? Por alguns segundos, tudo ali ficou são, né? A falta de grana, a dor, a saudade, né? Por alguns instantezinhos ali, deu para se divertir, deu para rir. Eu acho que é isso que define a nossa existência mesmo. Nossa, isso é muito bacana. Até porque quando a gente está ali conectado, né? Vocês têm essa coisa de conectar, né? Como você falou. O trapezista, o malabarista e tal, é tudo bem, né? A gente fica ali muito vidrado e o palhaço tem aquela coisa, nossa, se a gente não ri, é porque você não tá fazendo direito, né? É. Mas naquele momento a gente não tá pensando no que tá do lado de fora, a gente tá muito concentrado ali, né? Nessa magia. E essa questão do lúdico, trazendo aqui pro que eu trabalho, né? Que é a saúde mental, a gente ter uma qualidade de vida legal, a gente sorrir, a gente brincar. Isso faz muito bem para nossa saúde, né? Porque rir gasta muita energia, ajuda nas rugas, né? Controlar aí as rugas. Às vezes a gente fica com uma linha de expressão ou outra, mas é melhor do que ficar chorando, né? Lógico. E essa questão da leveza é muito boa, porque a gente leva uma vida muito séria, né? Hoje em dia as pessoas mal têm tempo para elas mesmas. E é muito o que eu ajudo as pessoas a saírem dessa questão de vítima. Ai, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. A gente acaba se vitimizando e o mundo engole a gente, né? Porque antigamente o homem trabalhava, a mulher ficava em casa, cuidava da família, e hoje em dia todo mundo trabalha fora, todo mundo estuda, todo mundo vai para academia, aí tem o filho com várias atividades e a gente ainda gasta muito tempo no celular. A gente está aqui no celular agora, mas fazendo algo bom, promovendo, né, toda essa magia do circo. Mas muitas das vezes a gente está gastando o nosso tempo vendo a vida do outro e a gente para de viver a nossa vida. Né? Fica tudo muito pesado, é político brigando aqui, é uma guerra ali, é um problema aqui, uma dor do outro lado, uma falta de grana, um problema de casa que não funciona, o filho que chora. E quando a gente está ali naquele momento, a gente esquece. É um mundo de faz de conta, é um mundo de fantasia, é onde a gente vai ficar tenso se vai cair alguma coisa do malabarista, se o trapezista vai cair, se o palhaço vai ser engraçado, né? Lembrei até de uma música agora do Ivan Ivan Lins. Lins. Depende de nós, né? Que o circo esteja no ar aí pro palhaço. Como é que é, gente? Eu lembrei, mas esqueci. Eu lembrei da música, mas a música fala um pouquinho disso, né? Depende de nós. Se o circo esteja Esse mundo armado e o ainda tem palhaço que... esteja engraçado. Isso! Porque assim, se eu não me permitir estar ali para rir com o palhaço,
ele não vai ser engraçado. Ele vai fazer a melhor palhaçada do mundo, mas se eu tô fechada para aquilo, eu não vou receber, né? E depende realmente da gente, né? A gente pode fazer o nosso faz de conta. E eu acho muito bonita essa questão de trazer essa magia, essa coisa que tá meio que apagada, né, no mundo. Então, eu quero parabenizar aí a você, a toda a sua família, a todas as pessoas que trabalham no circo, né, que levam ainda essa, essa utopia, essa magia para o mundo. E você pode falar para a gente assim, quais são os maiores desafios no circo hoje? Da vida circense que você fala, da arte. Isso, é. Eu acho que o principal desafio nosso, atualmente, né, do circo, é uma coisa que eu tenho falado muito, né? Nós trocamos essa ideia sempre quando eu sou convidado para dar uma aula ou para palestrar, fazer alguma coisa, eu sempre toco nesse assunto que eu acho importante. O circo ele sofre de uma apropriação cultural tão severa e profunda que demorou muito tempo para o povo circense se dar conta disso, né? Então, hoje em dia, isso atrapalha no circo, no seu fazer, na sua existência, na sua maneira de trabalhar. E eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo. É, por exemplo, a TV, né? A TV, por exemplo, tem uma dupla de palhaço muito famosa, que foi um sucesso danado. Um trabalho montado, pensado pedagogicamente para o público infantil. E aí a pessoa toma aquilo como representatividade de circo, de palhaço. E quando a pessoa vai no circo e assiste a gente, quando me assiste, por exemplo, ela tem um choque de realidade. Muitas das vezes não gostam. Né? A última vez eu recebi uma mensagem de um pai que ele falou que eu era engraçado, mas que ele não gostou do meu trabalho porque, infelizmente, eu não ensinei nada de bom para o filho dele. Como o Patati Patatá ensina, por exemplo. Como o Patati Patatá ensina. Aí eu falei, sinal que eu fiz um excelente trabalho. Porque eu, como palhaço, não tenho que construir, eu tenho que desconstruir. Eu falo quando não pode, eu me movimento quando não deve, eu não me comporto como exemplo a ser seguido. Né? O palhaço é subversivo da sua natureza. Né? A gente não pode achar que o que a gente vê na TV é um produto encaixotado que você vai ver dentro do circo. Né? O palhaço está conectado ao humor. A subversividade é total, né? Inegociável. Né? Ele tem que trabalhar com comédia. Né? E a comédia, ela requer, para ela funcionar, ela precisa que você vá além da curva. Porque se você se comportar, se você for correto, se você for inteligente, se você for um exemplo a ser seguido, você não vai ter graça nenhuma. Absolutamente nenhuma. Você tem que desconstruir em algum momento. E eu expliquei isso para ele, depois ele entendeu. Né? E isso é apropriação cultural que a TV faz com o circo. Por exemplo, subvenções públicas, quando o Estado lança um edital para circo. É profundamente perturbador que 70% de verba de edital não chega no circo. É destinado para circo, mas não chega no circo. Porque hoje em dia, se você bota um nariz de palhaço e você tem uma companhia de teatro, você virou circense. Né? Aquilo já te configura como um artista de circo. Hoje em dia, o que a gente tem de cursos de palhaçaria, com professores e professores, que não tem a mínima experiência cênica de palhaço ou palhaça, é absurdamente grande. É muita gente dando aula de palhaço. Muita, 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 muita. Né? Outro dia eu vi um curso chamado O Circo, o Palhaço e Sua Verdade, uma coisa assim. Cara, mas essa pessoa nunca pisou num circo na vida dela. Né? E vira referência. Tem um monte de seguidor, sabe? Ganha excelentes projetos. Isso é fruto da apropriação cultural que o circo sofre, né? Que é uma posição que primeiro ele apaga registro histórico, né? Ele apaga o passado. Né? Ele tenta implantar uma nova realidade para que aquele trabalho dele sobreponha aos verdadeiros essências. Né? E isso aí, eu falo isso com muito cuidado, porque isso não significa ser conservador, não é um conservadorismo. É que a arte, para ela continuar existindo, a gente tem que reconhecer a sua história. Né? Se a gente abrir mão do circo, como ele funciona e como ele existe, a gente vai continuar botando dinheiro público do circo em trupe de teatro que mora na Zona Sul.
E esse dinheiro não vai chegar no povo de circo, que muitas vezes mora na barraca, mora num trailer, entendeu? Então, acho que o principal problema hoje do circo é uma apropriação cultural severa. É social, é gestão, as pessoas não se dão conta disso, né? É, às vezes as pessoas querem me chamar para fazer festa de aniversário. Né? Eu vou, mas não é o meu trampo, né? Aí você chega lá, você faz seu número, mas a pessoa quer que você faça uma dança das cadeiras, uma brincadeira com as crianças. E palhaço não é recreador, não é animador. É outro trabalho, outro trampo. Nosso serviço é um serviço cênico, né? Então, por quê? Porque a apropriação cultural já fez na cabeça da pessoa, desconstruiu na cabeça da sociedade para que servem os palhaços e as palhaças, como eles funcionam, né? Como é o trabalho, o que define a existência deles. Então, eu acho que hoje o principal problema do circo é a apropriação cultural. Em segundo lugar, é a falta de terreno para as mais lonas. Né? Em terceiro lugar, as políticas públicas para circo, elas precisam entender a realidade circense e saber que o circo tem suas especificidades. Né? Quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Quando arma um circo na cidade do Rio, por exemplo, tem que cumprir uma normativa, né? Uma regra, uma conjunção de regras para o circo armar. Só que essa regra é a mesma regra para o teatro, é a mesma regra para o evento. E essa regra eu não considero que o circo é de lona. Uma vez pediram porta giratória no circo. O circo não tem nem paredes, vai botar porta giratória onde? Então, não existem regras específicas para circo. As pessoas não se dão conta que o circense, muitas das vezes, é um povo nômade mesmo. Né? A galera que trabalha em circo, que mora em trailer, ela vive de um lugar para o outro. Né? E aí, quando lança um edital para circo, e esse edital pede comprovante de residência, você já eliminou toda essa gente. Essas pessoas Caramba. não têm comprovante de residência. Entendeu? Eu Então é uma ia coisa te que muitas perguntar vezes. se ainda existia essa questão desses nômades, né, levando o circo aí pelo país. Então ainda existe essa galera. Existe muito, 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 muito mesmo. Atualmente no Rio de Janeiro, só no estado, são 28 circos de lona. No estado do Rio. 28. É um número baixíssimo, né? E a gente não tem essa noção porque não chega, pelo menos aqui na minha cidade, chega uma vez no ano, quando chega, né? Eu tô em Angra, interior do Rio. É curioso isso. E essa questão que você falou também do palhaço, né? Que os papéis, eles são bem distribuídos, né? O palhaço é aquele que vai ensinar. É diferente do educador, né? Que são os que a gente vê na televisão e tal. Não te Até merecendo, porque, mas são coisas muito lógico, diferentes. Né? é que são diferentes mesmo. Por exemplo, os nossos espetáculos têm classificação livre. É livre a classificação. Só que uma coisa é uma classificação livre. Outra coisa é uma classificação infantil. É uma programação infantil. Porque uma programação infantil ela foi pensada, executada pedagogicamente para a criança. E o circo é para todo mundo, é para a criança, é para o idoso, é para o jovem, é para todo mundo, é livre. Mas não é uma programação infantil. Tem essa diferença. E as pessoas às vezes não entendem. Acham que o palhaço vai chegar lá, vai cantar uma música, vai ensinar boas maneiras, né? E é isso. Mas não é esse lugar. O circo não vive disso. Entendi. E assim, quando a gente fala de palhaço, às vezes eu fico mal, eu não sou da área, mas eu tenho empatia com todos os públicos, com todas as pessoas, e tem coisas que me deixam mal quando eu ouço. E uma delas é quando fala assim, nossa, isso aqui tá uma palhaçada, isso tá parecendo um circo. Eu falo, pô, então tá bom. Porque circo é uma coisa boa, traz alegria, mas as pessoas falam, nossa, é como se fosse uma bagunça. Ah, você é um palhaço. É como se fosse uma coisa ruim, né? Eu me coloco ali e eu sinto a dor da galera. Porque não é ruim, é uma coisa boa. Então eu penso assim, você tá falando pra mim, eu falo, opa, então tá legal, circo é bom, circo é lúdico, vamos trazer alegria. Não, mas as pessoas elas tendem a falar de uma forma pejorativa, né? Como sendo algo ruim. Eu não sei se o pessoal que tá entrando aí tá
conseguindo entender isso. E quantas vezes a gente já falou, para de palhaçada, né? Esse tá igual um palhaço. Ué, então tá legal. Se tá igual um palhaço, tá legal. Né? Você vê muito isso, as pessoas falando muito dessa maneira. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, gente, que circo é esse? O circo tá amado? Existem várias. Quando a pessoa fala, tá de palhaçada porque viu algo engraçado, divertido, aí é legal. Né? O problema é quando o termo palhaçada e circo passa a ser um sinônimo de sujeira, bagunça, covardia, corrupção. Aí. Infelizmente é isso, né? Que tem sido. E aí quando acontece uma besteira, por exemplo, no Congresso Nacional. E aí o pessoal da internet vai e fala, nossa, o Congresso é um circo. Não, o Congresso não é um circo, o Congresso é um congresso. Né? Circo é onde a gente trabalha. No circo, a gente dedica o nosso tempo para zelar pela alegria do próximo. Então, deixa para chamar o Congresso de circo quando o Congresso se comportar assim. Né? Quando acontecer uma sujeirada, um desvio, uma corrupção, uma briga, uma covardia, né, um comentário racista, um comentário babaca, não chama o Congresso de circo. Isso está pegando uma galera que trabalha com esse trampo e está botando ela no mesmo pote. Ou vocês são assim. Né? Isso aí faz parte da apropriação cultural que o circo sofre. Né? Ele acaba sendo lembrado. Tem gente que nunca foi no circo na vida, mas quando vê uma bobagem chama de circo. Né? Porque já tem dentro da cabeça dela que o circo é uma coisa ruim. Né? Por isso que repete isso. E cada vez que a gente repete isso, a gente fortalece, a gente bota mais gasolina. Né? Uma crença social. Para que essas coisas aconteçam. Né? E por falar nisso, assim, o circo não tem como ser uma bagunça. Por quê? Tem horário para começar, tem o respeito ao público, eu acho o máximo. Respeitar meu público, né? Sempre o público ali é muito importante, o palhaço sempre interagindo ali com as pessoas. E como que tem que ter disciplina, um trapezista, um malabarista, né? Tem que ter muita disciplina, as pessoas dali, né? Às vezes no temporal, aí tem aquela lona ali, tem que dar um jeito de ver onde que não vai ter poça de água, como que vai fazer. Não é bagunça, né? Pelo contrário, é muita organização para estar naqueles lugares, para estar com aquela maquiagem. Eu comecei a acompanhar, né, o teu perfil. E dali você fazendo a maquiagem, e tem todo um acessório, uma roupa, tem que ver se tá certo, se tá bom, se o tempo tá legal, né? São várias coisas, né? Não é fácil. E você até comentou sobre escola de circo. Eu nem sabia que existia escola de palhaço. Para mim, a pessoa era palhaça, sei lá, nascia com um dom. Então, existe escola para isso. Existe cursos, né? Existem cursos que trabalham com palhaço, com a palhaça, mas 90% desses cursos ele é um fazer teatral. Ele não é um fazer circense. Né? 90% mesmo. Né? A gente conta no dedo de uma mão quantos cursos tem no Brasil de palhaço ou palhaça que falta o conhecimento circense. São pouquíssimos. A maioria vai fazer teatral. E não tem problema nenhum nisso, tá? Não tem problema nenhum nisso. Em ser palhaço de teatro, é bonito pra caramba, é super legal, eu gosto de assistir, mas é outra parada, é outro trampo, né? No circo, por exemplo, a gente não usa o termo clown nunca, né? Uma vez eu estava dando aula e uma aluna perguntou, professor, qual é a diferença do palhaço para o clown? Eu respondi, o clown é um palhaço em algum país de língua inglesa, é só isso. Né? O brasileiro tem a mania de querer substituir cultura. A gente chama palhaço de clown, coisa mais cafona que tem, né? A gente tem essa mania. É assim, importar cultura, eu não vejo problema nenhum. A gente pegar algo legal que tem lá fora, trazer para cá, maneiro. O problema é quando a gente substitui uma cultura nossa por uma cultura gringa. Aí a nossa deixa de existir. Né? Aí a gente começa a falar, chamar de clown. Outra coisa interessante também sobre palhaçaria e aula,
Todo lugar que eu sou chamado, convidado para dar uma aula, eu faço uma pergunta simples. Eu começo abrindo com essa pergunta. Uma vez eu perguntei, quem aqui conhece Lecoq? Lecoq é um palhaço de teatro francês, né? Europeu e tal. E aí eu pergunto sempre quem foi Lecoq, se alguém conhece, todo mundo levanta a mão. Eu conheço, eu conheço, eu conheço. E aí eu pergunto o nome de algum palhaço brasileiro, Abelardo Pinto, Jorge Savala, Roger Avanzi, e aí ninguém conhece. Aí eu falo, aqui temos um problema. Se nós estamos num curso de circo, falando de circo, se vocês conhecem um palhaço de teatro da Europa e não conhecem um palhaço de circo brasileiro, o conceito pedagógico está equivocado. Ou então nós não estamos no curso de circo. Né? O circo tem sua própria referência, sua própria história, sua própria técnica, que é diferente do teatro. Né? Então, é um assunto para as 5 lives. Ah, quando fala assim de palhaço, eu lembro do Carequinha. O Jorge Savala. Eu só lembro dele. E também lá na década de 80 tinha Espirro, mas aí, como você falou dessa questão aí do pedagógico, eu não sei se eles de fato eram palhaços, né? De circo ou de teatro. Quem? Mas são, assim, os que eu conheço. Não, palhaço. Oi? Pode falar, desculpa. Não, pode Não, falar, pode falar. Não, já tinha acabado. Não, que palhaço, ele existe em qualquer lugar, cara. Tem palhaço de circo, de teatro, de TV. E não tem problema nisso. Eu acho maneiríssimo. Tem palhaço de cinema. E é legal pra caramba. Tem palhaço de trem, palhaço de rua. Não tem problema nenhum nisso. O problema é quando a gente acha que todo mundo é igual. E aí nessa, o palhaço de circo se lasca. Porque muitas vezes a realidade dele é itinerante. Não é como a do outro. E se a gente não entender, eu acho legal a gente entender que somos diferentes. E tudo ok nisso, ser diferente. Só que a gente tem que aprender a lidar com essa diferença, respeitá-la para a gente coexistir. Senão a gente vai acontecer o que acontece hoje em dia, cara. Isso é o resultado do edital do governo do estado e nenhum circense foi contemplado. O edital para circo e nenhum circense do estado foi contemplado. É sinal que o edital é construído e pensado de maneira equivocada. Né? Ele não considera o fazer circense da lona. Né? É um problema grande. E vamos falar lá do circo da sua família. É o Saltimbanco, não é isso? Isso. E quantas pessoas tem lá? Quantos artistas? Chama de artista mesmo? Sim. Se eu estiver errada, você me corrige. Quantos artistas vocês nesse circo? Olha, família, a maioria é família, né? Eu acho que é meio. Assim, hoje depende do nosso trabalho, né? Do tipo de espetáculo que a gente vai fazer. Né? Quando a gente se apresenta no Junossac, por exemplo, nós somos em 5 só. É uma trupe reduzida, muito pequena. Né? Que ali é uma coisa muito rápida. A gente vai lá, se apresenta e vai embora. Quando a gente estava agora, por exemplo, no Festival de Inverno do Sesc, eram 37 pessoas, né, na trupe completa, né? Que aí tem, técnico de som, técnico de luz, vai a banda, que são 9 músicos, tem produtor, tem direção, tem tudo mais. Então aí cresce o número de pessoas. Né? Entendi. Mas vocês têm, assim, vocês vivem nessa questão itinerante? Não. Vocês vivem em casa normal, tal? Tem lona, não tem lona? Temos lona. A gente tem uma lona e a gente tem fábrica de lona. A gente fabrica lona. O nosso circo, tudo é feito por nós. Né? Da ferragem, da lona, do cenário, tudo é feito por nós mesmos. A gente tem um galpão em Guaratiba, que é a Leononas, né, uma empresa do meu irmão, que a gente fabrica tudo de circo, até aparelho de circo a gente fabrica e vende para o país todo. Hoje em dia a gente não itinera mais, a gente não tem esse lance da itinerância, né, de pegar a estrada e dormir em trailer e tal. Fizemos isso a vida toda, né? Eu morei em trailer anos e anos na minha vida e é uma coisa maravilhosa. Tenho muita saudade, eu vejo fotos antigas do circo do meu avô, era muito humilde, né? Era um circo muito pequeno. Mas ali, cara, era uma sala de aula todo dia, sabe? Era tudo de ensinamento, era um lance de superação, né? Meu avô, inteligentíssimo e tal. Meu avô tinha pouquíssimo estudo, mas tinha uma inteligência humana enorme. E hoje em dia a gente não itinera mais, né?
Nosso modo de produção hoje é diferente. Nós temos as lonas, a gente se apresenta com a lona, só que a gente fecha contratos, né? A gente tem um circo que é montado no Lossac o ano todo, agora voltamos com a lona. Eu acho que quando você foi não estava com lona, né? Era só cenário, né? E era só um pedacinho, foi. Agora tá com a lona montada lá dentro, né? Tá com a lona montada, tem picadeira, tudo mais. A gente adora, né? Trabalhar debaixo da lona, é o nosso lugar. É muito legal, aquele escurinho, assim, a pipoca, o algodão doce, é muito legal. É o nosso ambiente. Falando nisso, né, quando eu te conheci foi lá no Genosac, a galera que tá vendo aí, não preciso nem explicar como que é, tipo, é um lugar temático lá, onde você fica o dia inteiro, faz as refeições, tem várias atrações, música, piscina e tal, e tinha essa opção do circo, né, tava montadinho ali. E eu lembro, Jonathan, quando eu já sabia que teria circo, porque logo que eu cheguei, eu vi ele montado, e eles falam, né, ó, vai começar o espetáculo do circo e tal, não sei o quê. E são poucas as pessoas que vão, né, da quantidade de pessoas que tem lá, não sei, não tem noção de... Eu não tenho noção de quantidade, né, mas, sei lá, 5.000 pessoas. Quem aparece lá, sei lá, são 200, 100... É um número bem reduzido, né? A gente vê que as pessoas não têm muito esse interesse. Aí eu vi algumas crianças, eu fui uma das primeiras que cheguei lá, falei, eu não vou perder nada, eu vou pro circo, eu adoro circo. E daí eu fui, e eu lembro que você falou lá no finalzinho, foi quando eu te abordei, né? Eu falei, não, eu tenho que falar com esse palhaço, porque tocou bem fundo ali no meu coração. Mas aí depois eu fui vendo que foram chegando algumas pessoas, foi chegando mais idoso, criança. Idoso porque resgatando, né, a juventude deles. Criança que ainda tem um pouco do lúdico. Mas a gente vê que outras atrações, como a piscina, como uma música ao vivo, acaba que chama mais atenção hoje, né? As pessoas meio que não gostam dessa questão do lúdico, estão meio que fugindo disso. E é tão divertido, a gente sai dali mais leve, a gente dá gargalhada, né, com pão de ló que não sabia contar lá os números e tal. E as crianças ficam assim, felizes da vida, porque é uma coisa muito mágica, né? Não tem como falar que não é mágico. E eu lembro que no final você falou alguma coisa do tipo, se em algum momento aqui você teve vontade de repetir, nesse momento você foi feliz. Fala aí pra gente que, cara, quando ele falou essa frase, eu falei assim, peraí, como é que é mesmo? Me tocou de verdade, no fundo do coração. E eu fui lá, abordei, tirei foto com ele, com a palhacinha, e pedi pra ele me repetir a frase, porque tocou muito, né? E ele disse que ele sempre fala essas coisas. Então, faz a gente pensar. Fala aí pra gente, Ana. Fala. Primeiro, dizer sobre o Jogossac lá. A gente está no Jogossac, primeira vez nossa foi em 2011, né? A gente está mais de 10 anos lá se apresentando. Olha, que legal. Quando saiu, agora com o retorno da lona, melhora mais para. Ontem no circo tinha. Todos os lugares estavam esgotados, teve que trazer mais cadeira. Né? Eu quero ir. São 2.000. São, em média, 1.500 pessoas por dia, às vezes bate 2.000, tudo mais assim, lá. Mas se você pegar, cara, dessas 2.000, só trazer 200, é gente pra caramba. Né? É gente pra caramba, porque ali, cara, você pegou de todo mundo que tava ali, entendeu? E é legal que vá só quem curta mesmo, porque se o cara que quer curtição na piscina, é melhor que ele não vá pro circo. Realmente, porque não vai agradar. Não vai. Né? Então a gente ali no Gelossac ali é um desafio pra gente, né? Eu sempre falava com a trupe, né? A gente tá num dia de muito sol e tem uma piscina incrível, com uma música ao vivo, com cerveja liberada. Cara, nem eu iria pro circo. É muito difícil, porque, a concorrência chega a ser desleal, né? Mas isso dá na gente uma superação, uma vontade, né? Ontem, antes de encerrar o espetáculo, começou a banda ao vivo. E eu falo com a trupe, cara, não vamos perder ninguém. Ninguém vai sair de dentro da salão. Vamos manter a galera aqui. E a gente manteve. A galera só saiu quando acabou o espetáculo. Porque se começa a sair no meio do espetáculo, é sinal que tá ruim. Né? E a pessoa sai para assistir. E quando acontece ao contrário, as pessoas continuam chegando, é sinal que está funcionando muito, muito bem. A frase
que eu falei, né? Que você perguntou, cara, meu celular tá caindo aqui. Aí agora. Você perguntou da frase que eu falo, né? Aham. É, Foi. cara, cada eu falo, eu mudo muito, né? Mas eu acho que essa que você tá falando se Você quis nós somos repetir? nós somos o Circo Teatro Saltimbanco. A nossa missão aqui é levar um pouco de alegria. Se durante essa última hora que passou, teve algum momento que você gostaria de viver novamente, então nesse exato instante você foi feliz. Tomara que a Ok. gente tenha conseguido o que a gente pretendia. Muito obrigado. Até a próxima. Né? Tocou muito fundo quando você falou isso, porque foi um tempo ali que a gente queria que repetisse, que a gente queria ver de novo. E, e sim, naquele instante a gente foi feliz. Isso é o máximo, a gente entender É, como que vocês conseguiram proporcionar isso pra gente, né? E também eu trouxe para a vida, não só ali para o espetáculo de vocês. Né? Teve um momento na nossa vida, né, em que a gente quis repetir. Nesse momento eu fui porque valeu a pena. feliz, né? É porque ele Que valeu valeu a a pena. pena, né? É, Então, lógico. Você sabe que para mim o circo esse sempre vale pensamento, a pena. esse pensamento, ele é um pensamento do professor Clóvis de Barros. Ele tem um livro dele fantástico, eu não vou lembrar agora o nome. Eu tenho memória horrível. É um livro que eu li do professor Clóvis e vale muito a pena. Também. Um cara incrível. Filósofo incrível. E tem um livro dele que fala sobre isso. O celular tombou, mas estou aqui, gente. Tem um livro dele, tem um livro dele que fala sobre isso. Pronto. É bem interessante, né? Então, assim, para mim o circo sempre vai valer a pena, né? Vocês sempre vão conseguir esse desafio, né? A intenção de vocês lá. Você tem uma tatuagem, né, do Pão de Ló. Você mostra pra galera aí. O Tem, pessoal tem que seguir ele, ó. Aí, Pão de Ló no não sei se vai Instagram. dar para ver. Olha que lindo, gente. É o Pão de Ló, aqui tem um circo. Aqui tem que retocar. Aqui tem. Deixa eu ver se dá para ver melhor aqui assim. Aqui tem um trapézio, tá vendo? Dois passarinhos no trapézio e a minha mãe sentada no trapézio. Não sei se tá dando para ver. Olha que bacana. Eu só tinha reparado mesmo quando eu vi lá no seu Instagram o palhaço e o circo. Mas que bacana. Isso aqui eu fiz em Tá ali, homenagem à tá minha mãe, né? tudo pelo circo, né? A família toda, né, Jonathan, ali do circo, né? Sim, sim. Minha mãe era trapezista, meu pai é músico, meus irmãos, um era malabarista, o outro fazia palhaço, mas hoje em dia cuida só da parte do arquivo, né, da família, da parte histórica. O outro tem essa empresa de lona, de montador, né, de lona, de confecção de lona. E eu fico Ah, legal. à frente do circo, Saltimbanco. E assim, como é que foi que você resolveu que você ia ser palhaço? Com infinidade de coisas para fazer no circo. Por que você resolveu ser palhaço? Você lembra, assim, que você Cara, é palhaço desde lembro. 20 anos? Lembro. Primeiro que eu gostava muito. Tinha uma dupla de palhaços no circo do meu avô, que se chamava Xereta e Juninho. Né? O Juninho é meu tio Júnior, Júnior Serícola. E o Xereta era o Júlio César, né? Ele fazia o palhaço e o Júnior fazia o escada, né? Que é o papel sério. É o que o Alexandre faz comigo hoje em dia. Né? O palhaço em dupla, ele trabalha, tem um engraçado e tem outro que é um sério, né? Que é o mais inteligente. Tal. Isso, também não sabia, não, que era tipo uma. É uma dupla, é. E ali. Então eu olhava o Xereta e o Juninho e falava, cara, eu quero ser igual esses caras aí, sabe? O meu super-herói de infância não era o Batman, o super-homem, era Xereta e Juninho. Eu queria ser como os dois. Né? Primeiro que eu já gostava, então isso aí pra mim já era um adianto muito, eu gostava muito. E outra que tudo que eu fazia, eu era muito ruim. Eu era um péssimo malabarista. Eu tenho medo de altura, então trapezista nem pensar. Então o fato de eu ser absurdamente ruim nas outras áreas e gostar muito dos palhaços me ajudou, né? Então, eu comecei como palhaço. Primeiro era palhaço choquito, que eu vendia choquito na arquibancada, né? Aquele chocolate choquito. Eu vendia na arquibancada. Eu lembro que eu chegava para minha mãe com a boca toda suja de chocolate. Eu falava, vendi tudo. Ela, cadê o dinheiro? Eu falava, perdi. Mentira, ela sabia que eu tinha comido. Comia mais que vendia.
comia mais chocolate que vendia. Era chocolate. E aí, quando eu fui crescendo, né, o meu bisavô se chamava Pão de Ló, de palhaço. E eu não conheci, né, o meu bisavô, ele, uma curiosidade sobre ele, foi um grande palhaço, trabalhou com Carequinha, com Oscarito, né? Na época dele foi um dos principais palhaços do país. E o tempo, né, a maquiagem do palhaço não comprava em loja como hoje em dia, se fazia em casa. Então o meu bisavô, infelizmente, ele usava alguns componentes tóxicos na maquiagem. Então ele, com o tempo, foi perdendo a visão. De tanto fazer maquiagem próxima aos olhos, ele perdeu a visão. E aí ele contava quantos passos tinha da cortina até o centro do picadeiro. Pelo barulho do riso, ele sabia que se no circo tinha mais adulto ou mais criança, pelo tipo de risada, né? Então ele continuou como palhaço, mesmo depois de cego, e uma carreira incrível do meu bisavô. E aí, quando eu comecei a fazer palhaço como Choquito, os trejeitos ficou parecido com o meu bisavô, mesmo sem eu ter conhecido. Né? Minha mãe achou parecido. E aí eu falou, cara, você tem que ser o novo Pão de Ló. Né? Eu acho que tá na hora de resgatar esse palhaço importante da família e você vai ser o novo Pão de Ló. Eu, criança, né, cara, pra mim tudo que viesse eu ia achar divertido, desafiador. Então. Depois que eu fui ficando mais velho, eu fui entendendo a importância que era a responsabilidade, né? Uma vez, a gente, tava eu e o Carequinha, né? O falecido Carequinha. O Carequinha, no final da vida, ele já chegava pronto. E eu tava me maquiando no centro do Rio de Janeiro. Ele chegava pronto já para trabalhar e eu fazia uma maquiagem. Ele olhando para mim. Aí ele falou, olha, eu trabalhei com seu bisavô. Agora eu tô trabalhando com você. Trate de ser bom que nem ele. Eu falei, nossa, que pressão danada. Né? Mas super legal, cara. Me dava muita dica. Nossa, o Carequinha me deu muita dica, né? Eu tenho uma curiosidade. Eu fico em São Gonçalo, ele morava em São Gonçalo. Né? E ele ia assistir todo o espetáculo. Ele pegava, chegava cedo, 8 horas da noite, de óculos escuros, né? Andava sempre com óculos escuros. E ele chegava, sentava na primeira cadeira, assim. Aí teve a primeira sessão, o espetáculo dividido no intervalo, né? Tem intervalo no meio do espetáculo. Quando acabou a primeira parte, ele foi no meu trailer, aí falou, olha, você tá falando baixo demais. Fala mais alto, posta a voz. Eu falei, não, pode deixar. Aí, fiz da maneira que ele pediu. Quando acabou a segunda parte, ele voltou no meu trailer, aí falou, olha, agora você tá gritando. Se eu soubesse, não falava nem nada, porque piorou. Volta a fazer como era antes, que tava melhor daquela maneira. Ele tinha uma maneira de te ajudar, né? De te dar uma dica de uma maneira super engraçada. Gente, que honra, hein? Essas dicas aí do Carequinha, que bacana. E também essa homenagem, né, para o seu bisavô que você não conheceu. E assim, enquanto terapeuta, né, eu posso falar que a gente traz muitas coisas dos nossos ancestrais. A gente repete muita coisa, não só trejeitos, como cargas emocionais também. Né? E você trouxe essa questão aí do teu avô, né? Tá dando nova vida ao Pão de Ló, né? Isso é bem legal. A Leda tá até curiosa aqui, ó. Nossa, Leda, isso mesmo, ele perdeu a visão por conta da maquiagem. Foi. E com relação a essa maquiagem, tem lá no teu Instagram, galera, segue lá o Jonathan para vocês verem mais do circo, né? Essa coisa toda. Tem lá umas publicações de você fazendo a maquiagem. Quanto tempo você leva para dar corpo ao Pão de Ló? Cara, 1 hora. Completo é 1 hora. Poderia ser bem mais rápido, mas eu acho que o processo de montagem ali, de maquiagem, eu acho que é onde eu vou me concentrando para, sabe, eu sempre falo que o Pão de Ló é a melhor parte de mim. Né? Eu acho que o Pão de Ló é como palhaço o cara que eu queria ser e não consigo. Né? Então eu boto tudo ali no palhaço. E então é um processo que eu gosto de demorar fazendo. Eu gosto de curtir esse momento, sabe? Às vezes não dá tempo, tem que fazer corrido, não tem jeito. Mas quando eu estou com tempo, eu gosto de levar 1 horinha, trocando uma ideia, falando sobre o espetáculo, pensando na piada, né? Se a gente está num circo, na lona, pelo barulho do público, o palhaço já tem que começar a interpretar que tipo de pessoa vai ali para assistir, né? Então, se o público está muito barulhento,
você tem que se ligar no seu repertório, né? Ou seja, você tem que fazer mais barulho do que eles, senão você vai ser engolido, né? Se o público está muito Aham. quieto, se o público está muito quieto, é um faca de dois gumes. Duas coisas, ou ele está muito afim de assistir e vai ficar quietinho, ou ele está muito triste, muito desanimado, né? Então Aí você tu tem tem que que entrar dar com mais aquele potência. up neles. É, isso. Né? Por isso que os dois primeiros números do espetáculo é muito importante. Né? A gente bota dois números pro alto. Aí no terceiro entra o palhaço. Que ali a gente já trouxe a galera, né? A galera já tá naquela viagem junto com a gente, naquela jornada. E aí quando entra o Então, palhaço, o a galera palhaço já tá. nunca é o primeiro. É isso? O palhaço nunca é o primeiro. Nunca é o primeiro. Nunca é o primeiro. E vou Quando não tem prestar mais opção, tem que ser. atenção. Vou prestar mais Nunca é o primeiro. atenção nisso. Eu quando trabalhava. Hoje em dia o Saltimbanco é uma companhia nossa, então a gente tem a liberdade da gente criar o programa. O programa é o que a gente chama de roteiro, né? O circo chama de Uhum. programa. Né? Quando eu trabalhava em outros circos, por exemplo, no Heber Circos, o maior circo do país atualmente, na minha opinião, eles gostam de abrir com um palhaço entrando na plateia. Eu odiava aquilo, porque eu achava que queimava um cartucho importante. Né? Aquela surpresa. Será como é que é o palhaço? Como é que hora ele vem? Que hora ele entra? Quando você abre já com o palhaço, já queimou esse cartucho, já foi embora. Né? Então Eu eu não considero o gostava. palhaço como criação do circo. Eu, Amanda, considero assim, né? Que aquele momento tem toda aquela tensão e o palhaço vai ali pra gente É descontrair, né? isso aí. É isso aí. Então, entendi. É bem interessante, né? Você fica ali tenso, você fica ali olhando, e daí você vai dar mais atenção pro que vem depois. Bem Sim, legal, sim. gostei de saber isso. Agora eu vou prestar mais atenção. Eu ia comentar alguma coisa do palhaço. Você falou que o palhaço trabalha em dupla, né? E geralmente em Não, dupla. Então, não daí, todo. vocês já costumam ter um repertório e ele pode mudar. É isso? Sim, Tipo, você isso. preparou isso, mas você sentiu que o público é outro, vocês chamam lá na hora e muda tudo. Isso muda tudo. Eu mudo todo o espetáculo. A galera endoida comigo. Quem é novo e vem trabalhar com a gente fica louco comigo. Fala, cara, você é maluco, você muda o texto antes de entrar. Falei, cara, mas tinha que mudar, porque a gente ia fazer, não ia agradar, não ia funcionar. Né? O palhaço tem disso, ele é palhaço de circo. Né? Esse é um recurso antigo, né? Saber interpretar quem está te assistindo. Quando a gente consegue ter esse estalo, a gente sempre vai fazer um número que vai chegar melhor na plateia. Né? Se eu tenho um espetáculo amanhã, eu como palhaço, eu não consigo, não gosto de ter definido o que eu vou fazer amanhã, sem ver o público antes, sem sentir a plateia antes. Né? A gente tem um repertório longo, extenso, aí dentro desse repertório a gente vai brincando. Às vezes a gente escolhe errado, não dá certo. Teve uma vez que eu escolhi um repertório ruim, cara, confundi. Não é que era ruim, era pro espetáculo em si não era legal. Né? Foi num evento que teve, eu acho que foi aqui em Niterói mesmo. Era uma plateia muito adulta e eu escolhi uma coisa muito infantil. Aí só que eu senti no meio da apresentação, falei, vacilei, dei mole. Não prestei tanta atenção como devia. Aí a gente tentou mudar ainda no meio da apresentação para levar uma parada mais adulta, mas já tinha feito estrago. Acontece, né? Não dá para Acontece. acertar sempre. Não, Mas imagina. com relação ao repertório, assim, vocês pegam adaptações de alguma coisa que vocês viram ou vem na cabeça mesmo? Como que funciona isso? Essa criação. Porque vocês têm que entreter a gente, né? Tem que fazer a gente rir, tem que fazer a gente ficar com vontade de ficar ali até o final e pedir mais. Como é que vem essa criação? Porque vocês têm que trazer alegria, né? A intenção de vocês é trazer essa Lógico. alegria, esse lúdico. De onde que vem essa criação toda, Jonathan? Então, o repertório circense para palhaçaria ele é gigante. Né? Tem piadas que eu faço hoje em dia, que é piada de Benjamin de Oliveira, cara. A gente tá falando lá de 30, 40, cara. É muito antigo mesmo. Eu faço até, lógico, né? A gente traz a piada para os dias de hoje, muda alguma coisa ali, uma coisa aqui, né? Para ela se encaixar como funciona o humor hoje. Mas muita coisa eu escrevo também, né? A gente tem essa coisa de poder querer criar, fazer diferente, né? Ontem eu queria fazer uma coisa pro Silvio Santos, e aí falei, cara, o que eu vou fazer? Não deu tempo, mas aí a gente conseguiu fazer uma parada que ficasse engraçado e que ficasse bonito ao mesmo tempo, né? E a galera se amarrou, gostou pra caramba. Então, cara, a parte mais gostosa do humor do palhaço é poder criar. Né? Poder
Quanto mais eu que trabalho em dupla com o Alexandre, né? Ou um trio, quando tá Batoquinha, quando tá Tânia. Mas tem palhaço que trabalha solo. Eu trabalhei solo há muito tempo, nos circos grandes, né? Geralmente o circo grande gosta disso, gosta do palhaço que não fala, essa bobagem toda. Ele tem uma coisa comigo, o palhaço bom é o que te faz rir. Se ele vai falar, se ele vai fazer mudo, se ele vai fazer mímica, pouco importa. Ele tem que te fazer rir. Né? Um riso múltiplo, diverso, né? Agregador, né? Não um riso que segrega. Né? Então, eu sempre gostei disso, de potencializar o riso da melhor maneira que for. Você comentou aí do Silvio Santos, ele era um entusiasta ali do circo, né? Ele defendia muito, ele começou também, parece que fazendo coisas no circo, né? E foi uma pena muito grande, um grande comunicador que a gente teve no Brasil, um dos maiores do mundo, podemos dizer assim, porque eu sou formada em comunicação, já trabalhei numa das empresas dele, então, assim, tinha uma ligação com o Silvio bem legal. E daí que você falou que pegar alguma coisa. Então, vocês pegam sempre alguma coisa da atualidade também, né? Para colocar ali durante o espetáculo. Legal. Sempre, sempre. Da internet. Outro dia até estava dando uma aula de palhaço aqui em Niterói. E aí a turma perguntou onde é que a gente pode pesquisar para ter assuntos do momento, para fazer piada. Eu falei, mesmo não gostando, tenha uma rede social. Né? Que você ali vai te mostrar, né? Coisas que estão bombando no momento, que as pessoas estão em contato o dia todo com aquele celular, e aí você vai ficar por dentro das coisas do dia, né? O modo de pesquisa. E dali você faz uma piada. O legal também do circo, né, do lúdico, do palhaço, essa coisa, é que não precisa falar besteira, não precisa atacar ninguém, não precisa falar mal de ninguém. Você consegue fazer uma palhaçada sem falar besteira, sem falar palavrão, né? E todo mundo ri, todo mundo sai dali mais leve, todo mundo esquece os problemas. Isso é muito legal, porque não tenho nada contra os comediantes, né? Mas é um humor mais satírico, assim, vendo, né? Não é uma coisa tão leve. Às vezes tá falando mal ali de alguma pessoa, de alguma outra coisa. Aí no circo, no palhaço, a gente não vê isso. A gente vê uma coisa mais natural, mas às vezes bem boba, né? A criança às vezes fica assim, nossa, mas ele não sabe contar. Mas é isso que é engraçado, é o simples, né? Que faz ser engraçado, né? Eu acho isso muito legal. Pessoal, vocês estão vendo aí quem tá aqui com a gente, se quiser comentar alguma coisa. Eu não vou no circo desde aquela vez. Tinha muito tempo que eu não ia até aquele espetáculo ali no Janassac, daquela vez, ano passado. E tinha muito tempo que eu não ia, mas, nossa, eu adoro. Nessa magia, assim, se depender de mim, não vai acabar, porque mas circo é como água. Circo ele vai achando o caminho dele. A gente pode não perceber, mas a gente está em contato com o circo todo dia. Você vê alguma coisa relacionada a circo. Ou um malabarista no sinal, ou uma piada, ou um equilíbrio. Se você faz alguma coisa na sua vida que requer um pouco de equilíbrio, tem coisa de circo ali. Né? Então, a gente não se dá muito conta, mas o circo ele passa por uma dificuldade do governo entender como ele funciona para poder ajudá-lo e por essa apropriação cultural profunda. Hoje é até bom falar aqui, falamos do Silvio, poucas emissoras de TV dão espaço para o circense como o SBT dá. Né? Hoje em dia você tem um palhaço trabalhando na Praça Nossa, que é o Tubinho, tá incrível. Né? Você tem, às vezes, no Danilo, tem sempre um palhaço sendo entrevistado. Né? No programa do Ratinho tem sempre números circenses indo. Né? Pouco espaço da TV dá para o circo. Né? E isso a emissora do Silvio faz muito. Então tem que reconhecer. Ele começou, né? Ele que trouxe o Bozo para cá também, né? Para o Brasil. E lá na década de 80, nossa, eu via a vovó Mafalda, né? Que era um ator ali, vestido de palhaço. Isso era bem legal. Palhaço tem que ser bom e com muita palhaçada. A gente fica muito feliz, dá bastante gargalhada. É isso mesmo, né, Leda? Olha, até rimou. Leda tava dizendo mais cedo. Rimou, viu, Leda? Já vai virar
uma palhacinha. Ela falou mais cedo ali que ela adorava quando o circo chegava na cidade dela, lá em Pernambuco. Ah, legal. Bacana. Se alguém tiver alguma pergunta, Jonathan, se você achar que tem alguma coisa bacana com relação ao circo que eu não tenha perguntado, que você acha legal falar, fica à vontade, tá? Lembrando, galera, que rir faz parte, né? Rir é um remédio. E vou falar isso É, aí pra vocês rir. Eu não vou pedir pra você contar uma piada, porque eu não sei se quando você não tá vestido de pão de ló, se você conta. Não sei como é que funciona. Mas fica à vontade de falar o que você quiser. é, eu deixo isso aí pra galera. Depois eu gravo uns vídeos, o pessoal vai lá, assiste e vê fazendo alguma palhaçada. Fazer palhaçada, se Lá querem palhaço. Segue lá o Eu Pão de Ló para vocês verem, tem alguns trechos, né, de alguns espetáculos bem legais. Então, falar nisso, então assim, você consegue separar bem, né? Você separa o Pão de Ló do Jonathan. São pessoas diferentes mesmo. É, assim, o palhaço é uma extensão cômica daquilo que eu já sou. Né? No Pão de Ló tem muito eu, né? São as minhas verdades, são as minhas vontades. Né? Então o palhaço, porque assim, o ator ele interpreta personagens, né? O palhaço não, ele é um personagem. Né? O Pão de Ló não é, eu não gosto de tratar o Pão de Ló como um personagem, né? Ele é uma extensão minha mesmo, né? Não é uma, porque eu acho que isso para palhaço de circo e para o palhaço de circo isso tem que existir, tem que ser um pouco da pessoa mesmo. Por isso que muitas vezes o palhaço de circo não é alguém que quis ser palhaço, ele foi escolhido para ser. Porque a trupe entendeu que aquele cara ali seria fundamental para fazer o povo rir. Né? Então, eu acho que o palhaço é uma extensão cômica daquilo que nós já somos. Né? Eu me confundo com o Pão de Ló todo dia, o tempo todo. Né? É que você falou, para fazer uma piada. Eu não sei lá, eu acho que o humor está ligado à espontaneidade. Né? Uhum. Mas eu me confundo com o Pão de Ló o dia todo. O tempo todo eu me vejo. Mas já aconteceu de você estar assim num grupo, como o Jonathan, e de repente vira uma piada do Pão de Ló. Já aconteceu. Ou não acontece nunca. Já, muito, sempre. Né? Uma coisa que depois eu boto pra cena, levo pro picadeiro. Acontece comigo na vida, aquilo causa um puta Uhum. risada de quem tá perto, todo mundo acaba rindo, e eu levo pro espetáculo. Eu falo, cara, vou levar isso aqui, que lá funcionou. Então. Mas é Ah, sempre, né? legal. Então não tem essa divisão. É, porque aqui também é bate-papo só a gente aqui, o Lógico, pessoal tá interagindo mais ou menos ali. Então não deu aquele, opa, vamos fazer uma palhaçada. é, Mas legal saber que tem isso, né? Que não existe essa separação. Porque poderia ter alguém que fala, não, só quando eu estou, né, ali vestido, de pão de ló, é, caracterizado, que realmente eu entro no personagem. Como você falou, ele não é um personagem, ele é um palhaço, ele é uma pessoa. E olha, interessante aqui, Jonathan, que a Leda falou, ó. Deve ser muito difícil separado quando está se sentindo triste. É difícil. Porque o palhaço tem que fazer a gente sorrir. Se é, você tá triste, aconteceu uma coisa muito legal, como é que fica essa questão aí? assim, é difícil, é muito difícil, mas é mais fácil do que se eu não tivesse de palhaço. Né? Eu vou contar aqui uma. Para mim foi a parte. O desafio maior da minha vida de fazer palhaço foi o momento quando eu perdi minha mãe. A minha mãe morreu numa quinta-feira e teve um espetáculo sábado. Né? Só para vocês entenderem o contexto disso, a primeira pessoa que fez a maquiagem em mim de palhaço foi ela. Né? Ela fazia maquiagem em mim, eu tinha 7 anos de idade, aí ela fazia a maquiagem nela, a gente saía de mão dada do trailer, ela abria o espetáculo, que era equilibrista, aí depois tinha o número de magia, e depois era eu de palhaço. Ela ficava me esperando acabar meu número, a gente voltava pro trailer de mão dada. Então, no final da vida, ela já era uma senhora, ela ficava à esquerda do picadeiro. É, se eu esquecesse alguma fala, ela soprava, né? Ela era uma espécie de diretora de palco, né, de picadeiro. Ela ficava ali dirigindo o espetáculo e sempre à esquerda, né? E sempre antes do espetáculo começar, a gente se encontrava, ela e aí, vai fazer o quê? Eu falei, vou fazer essa piada, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Conversava, ela ia para a esquerda do palco e ia para a entrada da cortina. Então, quando ela faleceu numa
segunda-feira, teve espetáculo sábado. Eu lembro da galera falar, cara, não faz palhaço hoje. Tua cabeça deve estar 1 milhão. Eu falei, cara, o melhor lugar para eu estar hoje é estar aqui. Né? É estar aqui, é fazer o palhaço que eu sei fazer. Ela me preparou para isso a vida toda. Né? Não tem outro lugar no mundo que eu vou estar mais seguro do que aqui, né? Com o público ali. E aí eu lembro que quando eu cheguei no fundo da cortina e não vi minha mãe lá, eu me dei conta de uma parada, eu falei, cara, a partir de hoje vai ser assim, né? A gente não vai se ver nunca mais. Então eu tenho que aprender a como eu vou superar isso. E aí, quando eu entrei para fazer o espetáculo, eu olhei para a esquerda, ela não estava lá. E aí eu fui com um pouco de tempo, né? Eu já tinha falado com meu primo antes, falei, cara, eu quero que hoje seja a melhor apresentação da minha vida. Hoje tem que agradar muito. Vamos pegar as melhores piadas, o circo está lotado e vamos bombar. E aí foi incrível, porque eu fui pegando igual um carro velho que vai pisando no tranco, né? Eu comecei muito abalado e foi a galera rindo muito. A minha apresentação tinha 10 minutos, durou quase 40 minutos. Né? Chegou numa hora que eu tava. Porque eu sabia, eu fui esticando, eu sabia que quando acabasse eu ia desabar lá atrás de si. Né? Então, enquanto eu estava ali, eu estava seguro. Eu não queria que aquele momento acabasse. Então, eu lembro que teve uma hora que eu olhei e estava a trupe todo do circo lá da frente olhando o espetáculo. Eu demorei tanto tempo, eles ficaram tão, cara, esse cara é maluco, como é que ele consegue estar ali? Então a galera foi toda, o trapezista, o labarista, para me olhar, para me ver. Né? Botaram o roupão por cima do figurino e foram lá ver. E aí foi fantástico, né? A galera toda rindo. E aí eu tive uma revelação, cara. Eu entendi que, na verdade, né, a minha mãe estava no riso da plateia, no aplauso, no cheiro da pipoca. Né? Eu fui entendendo que esse encontro com ela aconteceria de outra maneira apenas. Né? A gente mudou. Né? A gente não ia mais se abraçar, não ia mais se cumprimentar. Mas ela estaria ali o tempo todo. Né? Então esse é mais um motivo que eu uso para, quando entrar no espetáculo, agradar muito. Porque se eu agradar muito, a gente vai se encontrar de novo. Né? Então parece que quando o público aplaude, a gente se encontra, quando o público ri, a gente se abraça. E nesses encontrinhos, a gente vai seguindo em frente, a gente vai conseguindo manter essa relação à distância, mas que continua, com certeza. Então, na dificuldade do palhaço, né, o palhaço não é uma bolha imune das dores do mundo. Tudo que aflige a sociedade me aflige também. Né? A gente entra para fazer os outros rir sabendo que tem gente passando fome. Cara. Né? Como é que a gente supera isso? Né? Como é que a gente consegue fazer isso? É fazendo esse palhaço, né? Despertando riso nas pessoas. Então a gente tem que ter. A primeira chave que o palhaço tem que entender é que ele pode mudar as coisas. Né? A gente pode mudar as coisas. Isso não vai durar para sempre. Né? A pessoa daqui a pouco ela vai estar triste de novo. Mas por alguns segundos, alguns instantes, aquilo mudou. E você deu causa. Né? Então, quando você está triste, eu me potencializo. Quando eu estou triste, quando eu estou chateado, eu consigo fazer melhor. Porque minha responsabilidade aumenta. Então, eu entendo isso dentro de mim. E fui preparado para isso também desde criança. Que lindo, que lindo. A Leda tá até pedindo desculpas aqui, ó, Jonathan, por ela ter tocado em algo tão doloroso no teu coração. Imagina. A Marineide, olha, lindo depoimento. Não tem problema nenhum, Leda. Ó, profissionalismo e maturidade. Sua mãe sempre presente, que a Marineide falou aqui também. Obrigado. Mas não tem problema nenhum tocar nesse assunto, não. Eu falo sempre para os meus alunos, minhas alunas também, que isso não é... Cara, todo mundo passa por isso, né? A gente sempre perde alguém. Né? A gente sempre perde alguém. Né? Quando... É lógico, né? Não só na morte. Às vezes seu time perdeu, seu relacionamento acabou, e você tem que estar ali. O circo tá lotado. Tá passando mal, às vezes com uma dor, alguma coisa, né? Não tem jeito, cara. É incrível, dor some. Eu nunca fiz palhaço me sentindo mal. Eu tô passando mal. Eu boto o nariz vermelho, entro para trabalhar, é incrível, some. Parece que é uma casca protetora mesmo, um campo de força. E eu amo tanto isso que eu faço também. Sou tão apaixonado por isso, cara. Eu acho que a dor, ela desiste de lutar. Eu falo, vamos deixar de perturbar esse cara, depois a gente volta, porque não vai adiantar agora. Quando acabar o espetáculo, a gente volta a fazer doer. Quando a gente tá nesse propósito, né? Teve 3 lives seguidas falando sobre o propósito aqui.
E é muito isso. Eu também, às vezes, tô aqui, nossa, posso não ter dormido, posso estar passando mal, mas eu abri aqui, eu tô atendendo alguém, eu esqueço dos meus problemas, eu esqueço as minhas dores, né? É como se eu estivesse me curando também, né? Quando a gente Lógico. está vivendo o nosso propósito, é muito mágico. Isso, muito legal esse depoimento. E você não é um palhaço que só faz a gente sorrir, porque você já me emocionou duas vezes. Naquele dia lá que eu te conheci e agora com o seu depoimento aqui. Então, assim, você É, o tem palhaço. essa coisa, né? Essa humanidade aí dentro. Eu não sei se é porque eu percebo isso, né? Por eu ser terapeuta, trabalhar com isso. Mas você também é um palhaço que emociona, É, né? Pelo é, menos a mim. é, Emocionou bom, bastante. eu acho que como Chaplin dizia, eu creio no riso e nas lágrimas como antídoto contra o ódio e o terror, né? Então que seja uma emoção legal de se sentindo, que bom que vale a pena, né? Eu acho que o palhaço ele desperta emoções mesmo, né? Ele ri, ele emociona, faz parte do campo. Bacana. Galera, aproveitando que a gente já está no final, mas eu quero deixar o recadinho da semana que vem, tá, Jonathan? Quando você quiser participar aqui do Cuidando de Você, tem sempre um profissional muito bacana que vai compartilhar aqui com a gente. Semana que vem vai ser o Cláudio Miyashiro. A gente vai falar sobre os limites que a gente impõe na nossa vida. Porque às vezes a gente tem limites, ok, tudo tem que ter um limite, mas às vezes a gente se coloca né, é como um peixinho querendo viver num aquário desse tamanho, sendo que ele pode viver no oceano. Então, qual o limite que você coloca na sua vida? A gente vai falar sobre isso com o Cláudio Miyashiro. Lembrando que semana que vem, na segunda, dia 26, vai ser 8h30 da noite. Questão de horário lá, que a gente não conseguiu conciliar antes, tá? Carmen está dizendo, ó, ele traz felicidade ao povo. No caso, o palhaço que você está falando ou o palhaço pão de ló em específico, Carmen? Eu acho que todos, né? E quem tá pegando agora no final, quem chegou no final, vai ficar gravado, vai ficar lá no YouTube. Aí você também pode passar para todo mundo, viu, Jonathan? Foi o máximo conversar aqui com você. Vou continuar te Obrigado, acompanhando lá para conhecer mais esse universo do circo. E quero te ver de novo, quero ver na lona agora, que é mais empolgante, né? Pena que é longe, né? Pô, você traz o circo aqui para tá. Angra, para Galinha e poder Quem sabe, participar, quem sabe, quem sabe, né? quem sabe Aí aí você me fala. no verão. Isso aí. Verão vai estar bombando aqui nas férias, a galera vai aparecer. Isso Prazer aí. te receber aqui. Gratidão por você ter aceitado. Obrigada também por você levar junto com a sua família a magia do circo por aí, para poder trazer alegria para as pessoas, porque a nossa vida ela está muito amargurada, né? E a gente precisa muito dessa alegria. A gente precisa muito enxergar a vida de uma maneira mais leve, né? Isso é importante. A parte séria tem que continuar, mas a gente também precisa dessa leveza, né? Desse lúdico, dessa criatividade, né? Que é criar alguma coisa. A Carmen tá falando para ir para Muriqui. Opa, Muriqui eu vou também é perto, dá pra ir. aí. Então, gratidão aí por você estar levando, né? Tocando o circo e que isso não morra, né? Que o circo não morra, porque depende de nós, né? Como a música lá do Ivanildo. É, E gratidão por isso. Deixo a palavra aí com você. Galera, tira aí um print, coloca lá no comentário que você viu a live, marca a gente, @Mandita Dourado, marca o eu pão de ló, né? Eu pão de ló, segue lá o Jonathan para conhecer o trabalho dele, né? Qualquer dia eu vou me desbancar lá para Niterói para poder assistir da lona, se não vier por isso aqui, aí. né? Isso aí. Ou no Jonossac, agora o Gratidão. Jonossac tá com lona também. Ah, legal. Mais perto. Vamos lá. Só que lá é menos tempo, né? Ó, a É, lá Leda é tá uma falando, hora sei para lá, espetar. Recife. Pra Leda tá falando Recife, vai pra opa, Recife. eu Tá amo Recife, vendo? cara, adoro Recife. Gosto demais de Tá- Pernambuco. Todo mundo tá querendo o circo, viu? Que bom, que Gratidão, bom. galera. Tira print aí, marca a gente lá, que vai ser muito legal. Coloca o que você aprendeu, né? O que vocês aprenderam hoje aqui com o Jonathan, com o Palhaço Pão de Ló. Jonathan, fica à vontade aí para suas considerações finais. Te agradeço mais uma vez, agradeço todo mundo também que esteve com a gente aqui no ao vivo, todo mundo que está vendo a gravação, né? Todo mundo que pegou um pedacinho dessa magia do circo e que a gente possa levar o circo vivo,
no nosso coração, mostrar para as novas gerações. Enfim, gratidão, viu, Jonathan? Fica à vontade aí. A palavra é sua. Obrigado, Amanda. Obrigado pelo convite. Sempre legal participar. O circo ele tem pouco espaço, né, cara? Então, sempre quando alguém convida pra gente fazer alguma coisa, eu sinto com o maior carinho para fazer. Eu acho necessário falar. Quanto para mais pessoas conhecerem a nossa história, melhor é. Agradeço a todo mundo. Valeu, gente. Quem acompanhou, quem vai ver depois. @eu Pão de Ló, @Circo Teatro Saltimbanco, né? E a nossa missão é divertir um pouco as pessoas. Durante essa última hora que passou, teve algum momento que você gostaria de viver de novo, nesse exato instante você foi feliz. Até a próxima, muito obrigado. Vai no meu coração. Gratidão, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. E semana que vem a gente está aqui às 8h30. Tchau, tchau. Valeu.